Temos nosso pregador no dia de hoje. C'est un prédicateur que vous connaissez bien. É pregador que todo mundo conhece. Acrescento mais uma vez, ele é pai. Un père non comme les gens peuvent définir un père. Pai não como as pessoas podem definir pai. Mais Philippe a tout naka Jésus. Mas Filipe pergunta a Jesus. Montre-nous le Père, cela nous suffit. E mostra-nos o Pai e aquilo acabou. Chamam esse Pai para nos dar a comida e os vestidos. Quand il passe, quando ele passa, profeta João Willy Banzassi, coloca-se de pé, palma a Jesus. Queremos comer rapidamente. Très important. Muito importante. Très important. Muito importante. C'est un père. É pai. Nous voulons la nourriture et le vêtement. Nós queremos a comida e os vestidos. Nous en avons besoin. Merci, cher prophète. Que Dieu te bénisse. Merci. Obrigado. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que a paz do Senhor esteja convosco. Voudrais vous asseoir, s'il vous plaît. Pode sentar-se, por favor. Je crois que tout ce que l'apôtre a parlé ici, c'est pas pour Jean-Willy, mais c'est pour le Seigneur. Hein? Creio que tudo quanto o apóstolo falou não é para mim, mas para o Senhor. 2 Samuel chapitre 23. 2 Samuel capítulo 23. 2 Samuel chapitre 23, je commence la lecture à partir du verset 14. A leitura a partir do 14º versículo. 2 Samuel chapitre 23, je commence la lecture à partir du verset 14. 2 Samuel capítulo 23, a partir do 14º versículo. Il est écrit. Está escrito. David était alors dans la forteresse. David estava então num lugar forte. Il y avait un poste de Philistins à Bethléem. E havia uma guarnição dos filisteus estava então em Belém. David eut un désir et il dit: qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? E teve David desejo e disse: quem me derá de beber de água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Então aqueles 3 valentes romperam a cisterna pelo arraio dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém. Ils la portèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire. Il lui répondit devant l'Éternel. E a tomaram e trouxeram Davi, porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. Il dit: loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Il ne voulut pas la boire. Voici ce que firent ces 3 vaillants hommes. E disse: guarda-me, Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida, de maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles 13 valentes. Jean chapitre 4 verset 6 jusqu'au 7e verset, il est écrit. João capítulo 4 versículo 6 a 7 está escrito. Jean 4 6 7 il est écrit. João 4 6 7 está escrito. Là se trouvait le puits de Jacob. Je suis fatigué du voyage. Était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. E estava ali uma fonte de Jacob. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte, era quase a hora sexta. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. De todo meu coração eu digo que o Senhor aumenta a explicação nesta leitura da palavra. Digo de todo meu coração que o Senhor aumenta a explicação nesta leitura que acabamos de ler. Nakoki penza kobanda kotea na tongo ya lelo te sana remercier Seigneur pour asali biso grâce to mona lisusu. Não posso começar a pregar nesta manhã sem todavia agradecendo ao Senhor que nos fez esta graça. Kobanda na basali ya Nzambe nyonso ya Luanda, começando a todos os servos de Deus de Luanda, bureau ya cadre ya basali ya Nzambe, bureau de quadro dos servos de Deus. Je doute de tout mon cœur que le Seigneur vous bénisse. Que viram que podíamos ser como pregação desta manhã. Digo de todo meu coração que o Senhor vos abençoe. Il m'a été demandé de parler sur l'évangélisation. E me disseram para pregar sobre a evangelização. Nazu quelques versets oyo poto kabole longo na basantu.
bana ya Nzambe likanisi ya Nzambe likolo ya evangelisation. Tirei alguns versículos para podermos compartilhar com os filhos de Deus no pensamento de evangelização. Natondi Nzambe tant on a landi apôtre azali kosala introduction kolobake ata masanga ezalaka na mabor na ojaenda na petrangol na palanka na bisika nyonso na yebi mboka na bino malamu te mais na likolo Nzambe amonaka masanga ebele te amonaka lisanga moko. Amém, amém. Agradeço a Deus pela apresentação do apóstolo Salomão dizendo: apesar de ter tantas assembleias nessa cidade de Luanda, mas agradeço a Deus porque lá no céu apenas existe uma Assembleia de Deus. Então na banda ko yana ebisi frère moko na sepelaka na sambela na Assemblée de Saints parce que eza penza lisango yo diloba Nzambe tombo makoleka ba sentiments. Amém. Quando eu vinha, falei, irmão, eu agrado-me, prefiro congregar numa Assembleia de Santos, porque é a única Assembleia, ultrapassa todas as Assembleias. Como on a ba pasteur Vem dos pastores. kokanga mangomba to ya to sangana ekozala meilleur te c'est ba pesi bango transporter offrande te mais c'est pour l'intérêt du Seigneur. C'est-à-dire lisango ezalaka ya Nzambe solo. Vendo os pastores deixando, fechando as suas assembleias, vendo neste lugar, mesmo sem dar dinheiro de táxi, daí acredito que esta assembleia não pertence a alguém, mas é a verdadeira Assembleia de Deus. Sokomoni bato bele basanga na Sinafrika peut-être organisateur apesa ki ba offrande alelo yozwa oyozwa mais awa bayeli mabonzate kaka po kombo ya Nzambe etombo ma je dis c'est que vous avez fait le ciel retiendra ça. Talvez uma assembleia cá ensine a África, talvez deram oferta, contribuindo, dizendo paga táxi, mas aqui não dera isso. É por isso que Deus os abençoe pelo este ato. Acredito que esta congregação não é ecumênico, porque o ajuntamento não começa cá na terra, mas começa no céu. Frère Jacob. Sabe, nós chamamos de irmão Jacob. Antes de morrer, começou juntando os filhos. C'est-à-dire, isto é, enquanto que o Rubens está aí, o Simeão está ao outro lado, Judas está aí, Issacar está por aí. Todos não têm a mesma altura, a grossura ou a força, mas o importante, nós todos somos filhos de Jacob. Na famille Batunion se passe na bala ndenge mokote. Yoro za na lisanga ya 1000 personnes, ngana za na 20, oana za na 200, oana za na 50. Le roi toza bana ya tata moko, c'est-à-dire toza bandeko. Eza likambo ya kombote, mulaite, munene te. C'est que soto sangani awa, c'est parce que Jacob pe asangisaka yango biso pe to sangane. Se nós estamos aqui hoje porque Jacob o verdadeiro já juntou. Aqui não é problema da altura, da largura, do comprimento, mas o importante é ser os filhos do mesmo pai. Jacob tanga sangisi bana, tanga zolo ba Ruben azaki na kati na abimi, Simeon abimi, Levite abimi, Juda abimi, Dan abimi, Tia komi na Benjamin tala, Jacob alimwe. Jacob é como 12. Enquanto ele falava, Judas estava dele, saiu, Issacar saiu, Benjamim, quando chegou no Benjamim, ele desapareceu. Todos se juntaram nesses filhos. Isto é, vendo 12 filhos, todos esses filhos, 12. Não sei se lá atrás vão ouvir-me. Ok. Graças a Deus. Vendo os 12 filhos. Olha aqui em frente, por favor. A Escritura diz o seguinte: Jacob juntou toda a sua força. Quando começou a falar, acabando de falar, morreu. A partir daquele dia, Israel não é apenas o corpo, são 12. Amém. Isto é, juntando todos os filhos, ajuntando Israel. Se faltar um, Israel não está.
E por isso Jesus quando veio, um dia Pedro levantou-se orando para alguém. Não conseguiram, foram derrotados. Mas olha a coisa que Jesus fez. É a mesma coisa que Jacob fez, ele também fez. Pegando apenas um pão, quebrando duas partes, para mostrar como que a sua morte será. Olha aqui em frente. Depois de dar ao Pedro, deu ao João, deu ao Tiago, deu ao Tomás. Pegaram Jesus. Jesus nunca vai existindo, mas deve ir. E por isso vai ver o Pedro na bela porta, vendo o paralítico. O que eu tenho, aquilo que recebeu. Amém. Da forma que estamos aqui, mesmo Salomão, mesmo Paulo, mesmo quem? Ninguém pode existir se o outro não se encontrar. Aqui eu quero mostrar a importância deste reencontro. Isto é, a igreja de Deus é um conjunto das pessoas. Da forma que juntamos aqui é diferente com o ecumênico. Deus disse ao Job o seguinte: tu sobes do céu e dá a ordem nos céus, nas nuvens, para poder dar a chuva cá na terra, para que o possa juntam. Job não tinha a resposta, mas nós hoje temos a resposta. Isto é para a terra juntar. É preciso alguém subir no céu. Para subir no céu, é preciso que o céu abra-se. Quando esta pessoa sobe, assim vai a juntar as nuvens e derramando água na terra, e o povo vai se juntando. Aquele que subiu no céu ele conhece. Enquanto estava no Gólgota, o veio rasgou-se. Isto é, o céu abriu-se e ele subiu. Aquele que subiu é a mesma pessoa do Pentecostes, ajuntando as nuvens, dando a ordem, descendo na terra. Quando Pedro levantou-se, disse: promessa para você a porção da terra, por seus filhos, porção da terra, para os que estão longe, porção da terra, que Deus chamará. Isto é a nosso ajuntamento, não veio da terra, mas veio do céu. É a palavra. O que ajunta as pessoas é a palavra. Se não a palavra, é um ecumênico. Mas eu acredito que ajuntamos por causa da palavra. Alguém vai perguntar: profeta, quem é as nuvens? Porque se for numa igreja vai encontrar uma nuvem, mas não esta nuvem que estou pregando. Porque eu prego o seguinte: quando um profeta profetiza, todo deve ficar em silêncio. Da forma que estou a pregar, Salomão pode ser profeta, fica em silêncio. Mesmo outro alguém profeta, fica em silêncio. O Colomundo pode ficar em silêncio. Jamais dois profetas podem profetizar ao mesmo tempo. Quando acabar, e o outro vai profetizando. Assim Jesus, até que profetizou, nunca deixou a vez na outra pessoa. No fim diz: eu estarei com vocês até no fim do mundo. Se existe um outro profeta, espera até o mundo acabar e vai profetizar para os anjos. Amém, 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 profeta. Isto é a nuvem que estou a dizer, que deve juntar as pessoas. Não é a nuvem das fotografias. Olha, as nuvens estão assentadas ali. São nuvens. Porque Deus soprou vento, porque não espalhar as pessoas, mas para poder juntar as pessoas. A pregação que espalha não vem de Deus. Amém.
Surtout soy moto ya sala ba bafana na a part ngai so za te yebisa o utali kolote Sobretudo. moto utali kolo asala Amen. akolo mamalamu ya ndeko ata yo za shita okolo mamalamu ya benjamin ata yo za isaka okolo mamalamu ya zabilo po moto ko kala na nyoso azate Porque Deus nos chamou para ajudar e ajudar isso. Acredita nisso? O que mata as pessoas hoje? Eu tenho uma igreja de 1000 pessoas. Não a sua força e a graça de Deus. Há pessoas que jejuam mais do que você, mas nunca chegou a ter 1000. É para dizer que eu insisto para dizer a congregação, a união, faz com que nós nos conhecemos e acreditamos que se eu sou a boca, o outro é o ouvido, se é a orelha, o outro é o pé. Amém. Será que acredita nisso? E por isso Israel se juntaram num dia. Eu amo este irmão porque chamo o irmão da nossa igreja, José. Acompanha-me bem, por favor. É onde vou começar a evangelização. Vendo seus irmãos. Vendo seus irmãos. Quem és tu? Rubem. E tu? E Simeão? E tu? Éramos quantos? Nós éramos 12. Eu gosto dos judeus. Mesmo numa terra estrangeira, nunca vão mudando a pregação. Gostaria que alguém, mesmo na fraqueza, dizendo que eu estou fraco, mas a pregação nunca foi fraca. Estás a ver nós? Se o Jacob tinha isto, isto não é judeu. Um judeu, mesmo na fraqueza, a pregação fica a mesma. Escute, éramos 12. Um foi José o quê? Acompanha aqui em frente. Eram 10 e o sozinho. Não vou acreditar, amo isso. Tudo quanto que dizem, nunca vou acreditando. Je veux croire à votre sincérité. Vou acreditando na vossa sinceridade. Se o Benjamin aparecer, João não pode se levantar. As pessoas aplaudiram. Mas é um Deus que espera uma coisa que falta. Vai aceitando. Se esta coisa que está faltando chegando. Amém. Disseram que somos filhos do mesmo pai. Eram quantos? Mas não vou acreditar. Quero ver aquele que fala. Quero dizer ao servo de Deus, a igreja, podemos subir a Jesus. Tudo. Deus vai acreditar na nossa sinceridade se crermos e procuramos aquele que falta. Amém. Quem falta? Benjamin. Vamos buscá-lo. Nunca verão meu rosto se ele não aparecer. Se Deus nos deixa nem para comprar viaturas, nem para ir na Europa, mas nos deixa ir, porque aquilo que faltava chega para podermos ver o seu rosto. Eu vos digo a verdade. Se vos deixar assim, não vai dar certo. Simão vem, porque o Simão é ouvido. Entra na prisão, porque deve receber ouvido. Amém. Vão à procura do Benjamin. Foram. Será que me entendam bem? Alguém vai perguntar ao profeta: o que é que tu pregas? Isto é a evangelização que já comecei.
bakei foram. papa Papai, Jacob. yeba que prince wana Saiba que aquele príncipe alobi tokomona elongi na disse que ye nunca veremos o seu rosto. okoki kobosala barévélation nyonso na kopesa yo lelo me kobosala eloko oyo te Pode esquecer todas as revelações que vou dar, mas não esqueça dessa tokomona coisa. nzambe te Nunca veremos a Deus soki liloba na ekomi na kokoka te se a sua palavra não cumprir-se completamente. ata oza nani Mesmo for quem, nga ateyaka boye eu prego o na seguinte. israel so mwana mwasi akokenda na libala bapesaka mwana mwasi moko pembeni aza lokola nourisi Em Israel, quando uma menina vai ao casamento, lhe dá acompanhada por uma serva, uma menina também. me nourisi wana Mas esta menina, baba, kosala teke ye mpe aza não se esqueça também, é uma mulher. Amém. mwasi na aloba ye wana A mulher que está a dizer está aí yo mpo okenda libala ya lola para ir no casamento do céu. nzambe aluki oyo banourisi Deus precisa de babas, essas meninas. bango ifo baakompagne yo Deve acompanhar-te. me amibosana teke ye mpe aza Mas não se esqueça que ele também é mulher. ntango jacob aza na mposa kokɔta na ndako na ye Porque quando Jacob veio precisando entrar na sua casa, te moi je suis ministre dizendo, não, eu sou ministro, ata não. oza ministre oza mpe mwasi Mesmo sendo ministro, liboso és ya liloba ya mulher. nzambe na ye koteya Diante da palavra de Deus que vi na ye koteya pregando, kaka libota te não vi pregando o povo e os servos de Deus. nanga moko E eu mesmo, pase liboso ya bokonzi ya porque diante do reino de koteya Deus, eza te não há pregador. papa Pai, so otiki benjamin te se não deixar o Benjamim, tomona elongi na ye nunca veremos seu rosto. papa boy O pai negou. ribene nani na opesa te Quem Ruben não vou dar? juda tanga ye papa Quando Judá veio, juda naza na makoki zwa ye como ele tem capacidade, pega e leva. talanga na liboso Olha-me cá em frente. ntango benjamin aye Quando chegou Benjamim, joseph amoni mpe José viu Benjamim, apesi ordre simeon abi deu a ordem para que o Simeão saia da cadeia. benjamin nous permet Benjamim de permite voir la face de de joseph ver o rosto de et de José libérer les e prisonniers de libertar o preso, o oyo prisioneiro, azangaka ayaka que faltava veio, akota azwi rouleau entrou, pegou o abi livro, l'esprit du seigneur est sur moi dizendo o Espírito do Senhor está dans sobre tous les mim. prophètes qui prêchaient oyo azangaka ezalaka Porque em todos os profetas que pregavam, quem faltava, eu vi porque omona nga para me ver mpe baprisonnier e babima os presos saiam. moto mosusu atunanga mosako lelo ngo ni ezangi Alguém vai perguntar ao profeta o que falta. yango nde toye toluka É isso que viemos à procura. évangélisation A evangelização. Amém. je vais rappeler Quero fazer uma lembrança. l'évangélisation ce n'est pas le programme d'une église A evangelização não é um programa de uma igreja, ni d'un département nem de um departamento, ni d'un serviteur nem de um servo, c'est un ordre mas é uma ordem. eza ordre É uma ordem. eza teke biso tobanda kosala évangélisation vendredi eza mabe Não é nós faremos evangelização sexta, mas saiba que é uma ordem. baeglise ebele ezokola ndeni Todas as igrejas cresçam como? oyo azalaki na dunu Que estava no Dundo, aye na lwanda veio cá em Luanda. salomo ateyana Salomão João pregou-me. oyo azalaki na malange Que estava em Malange, aye na lwanda veio cá em Luanda. kolomo na teya O Colomano já pregou-me. oyo azalaki na moshini Que estava em Muxinda, veio cá em Luanda. moïse ateyaka Moisés já pregou-me. yo omonaka église ekola E a igreja cresce, yo kanisi les gens sont sauvés pensando que a gente está salva. mingi eza badéplacement Isso é o deslocamento. sokota banda otuna E entra, começa a perguntar: yo oteyama onde foste pregado? kashi na kashi Em Caxi na Caxi. E tu? chamo kishi aka Chama que está antigo et on se console e se consola. l'œuvre grandit A obra engrandece. l'œuvre grandit par des A obra engrandece. déplacements E isso no Mais deslocamento. l'évangélisation, Mas a on a evangelização. gagné combien Ganhamos quanto? Ou quantas pessoas? yo kape batele babendala azwi mondimi na ngai E pegou o meu crente. Fala assim. wana azwi mondimi na E ngai ele pegou, levou meu crente. Lhe pregou? Não. omoni barekomandaka ngai autaka kisanga Recomendando veio do Kisangani. omoni E estás a ver, viste? bozosupporte nga Estão a suportar-me. namoni kwa bosilikeli ngai Estão de na raiva. continue Posso continuar? c'est que évangélisation eza mpenza arrangement te Isto é,
a evangelização não é um arranjamento, não. Eu enviei ao Salomão 5 filhos. Salomão viu 5 enchendo a igreja. E Deus nos fez graça. Graça. Mas pode ficar no hoje ainda. Ir na Mabó. E ao redor. Quantas pessoas que ganharam? Acte 19, 10 está escrito. Isso durante 2 anos. Toda a cidade foi evangelizada. 2 anos. Nós fizemos quantos anos? Distração. Hoje ele pregou o quê? Pregou Rebeca. Estás a ver, Rebeca? O tempo inútil, as pessoas morrem. Eu peguei um versículo para dizer o imperativo da evangelização. Isso não quer dizer que eles não evangelizam, mas devemos ir para além. David. Começamos, que o Senhor nos abençoe. Amém. Que o Senhor nos abençoe. David assentado no sítio. Havia guerra ou peleja. Os filisteus, por exemplo, entraram cá na cidade de Luanda. Para poder explicar bem. David, por exemplo, em Mutamba, na fortaleza bem escondido. Mas David sabia que, por exemplo, lá na fábrica da Cuca havia inimigos. Estamos entendendo? Estamos de acordo? Onde estava na fortaleza disse quem? Estou com sede, quero beber água. É a minha pregação, estou com sede. David, você rei, precisa de água para beber? Eu preciso de água para poder beber. Que água? Se dizer, fulano, traga aqui água. Joab, traga água. Preciso de água. Mas não é todas as águas. Há uma água que pertence lá nos filisteus. Olha, és uma pessoa alegre porque aceitou um evangelho que tem a sua explicação. Rei David, ser sério. Aqui também tem água. Aí também tem. David diz não. Quem vai me trazer que está mais distante? Lá em Belém. Lá no posto dos filisteus. Moi, j'aime respecter les Écritures. Eu amo obedecendo, respeitando as Escrituras. David disse quem? Não em plural, mas em singular. Quem? Eu. David. Aqui em São Paulo tem água. Em Palanca também tem água. Mas tu procura esta água que se encontra na cisterna e no campo dos filisteus. 3 homens valentes se levantaram. 1, 2, 3. E ele precisava de uma pessoa, mas saíram 3. Foram por quê? É preciso responder no desejo do David. Depois de ler este versículo, pergunta a mim mesmo: se eles começaram a discutir quem é mais alto, quem é mais baixo, quem veio primeiro, quem veio depois, quem ultrapassa, David nunca terá água. Amém. Eu preciso de 3 homens, mesmo forte, mesmo gordo, mesmo alto. Mas saiba que nós todos temos um trabalho.
e combater com os filisteus, porque não é um vão que vai conseguir água, mas eu preciso expulsar os filisteus. Segundo, entrando no poço, é preciso alguém descendo, adoro isso. Essa água é uma cisterna, é preciso descer, trazendo água, é preciso haver uma colaboração. Amém. David esperando o quê? Esperando o quê? Espera água. Então depois trouxeram água os três homens para beber água. Vendo água, derramou na terra, dizendo: jamais, nunca vou beber. Este é o sangue. Amém. Mas tinha sede por quê? Posso acabar aí? Posso parar? Se eu parar, vou ser amaldiçoado. Porque seja amaldiçoado aquele que não vende o trigo. David a sede de água. Depois de trazer água, não bebeu de água, derramou na terra, dizendo que é o sangue. Não tem como beber. Como água torna-se sangue das pessoas. Será que David tinha sede de água mesmo? Escondia um pensamento de Deus. Escondia o pensamento de Deus. Hoje vim para pregar o desejo de David. Nós não queremos raciocinar ou pensando nas escrituras. Porque pregar não é pensar. Estás a ver essa escritura? Não. Deus colocou essa escritura para poder aplaudir, batendo as palmas. Abraão chamou seu servo. Vai casar uma mulher. Meu filho, olha aqui em frente. O problema de casar é o problema do Isaac. Mas acompanha-me bem. É o problema de Abraão que me enviou para Isaac, uma mulher, e o servo foi. Enquanto o servo ia, dentro do servo, é como 3 pessoas, mas apenas uma pessoa. O servo foi à procura de quê? Mulher. Mas chegando no poço de água, parou-se e tinha sede de água. E ele foi à procura da mulher. Mas para poder ter mulher, é preciso sede de água. A mulher saiu como água que vai acabando o seu desejo de beber água. Amém. Aqui eu só procuro das testemunhas. Nós nunca acreditamos se numa testemunha 2 ou 3. Moisés fugindo, chegando no poço, parou. Está à procura de quê, Moisés? Olhando a água. Dentro da água, a mulher saiu, sim. Não parou na água em vão. Viste? O servo de Abraão, enquanto procurava água, procurava a mulher para cumprir o desejo do Abraão. Também o Jacob, o pai, abençoou-lhe. Vai, procura a mulher. Fugindo ele, chegando no poço, parou. A procura de quê? Raquel também conseguiu na água. Eu ajuntei esse testemunho, agora posso explicando. Sim, que isto é o desejo da água que o David tinha. Escondia um segredo, era um segredo do desejo. Será que a igreja pode acreditar que pegando Jesus, levando no Gólgota, mas no Gólgota diz: estou com sede.
Vou vos dizer, se deram água, você não podia vir. Você não podia ser salvo. E sede. E ele entendeu que tinha sede. Mas essa água nunca vai. A água que ele procura não aqui. Pega um vinagre. Afinal, este desejo precisa cumprir-se. Aqui eu quero apresentando a evangelização como a sede ou o desejo de Deus. Isto é Deus no céu. Se Ele chamou os servos, enviando-lhes, primeiramente, não é para comprar viaturas. Segundo, não é para ir na Europa onde não. Mas Deus precisava do desejo. Era preciso algumas pessoas aí para poder cumprir este desejo. Mas David, aqui tem muitas águas. Deixando essa água assim. Não precisava dessas águas. Precisava a água se encontrava nas mãos dos filisteus. Isto é evangelização. Isto não tem nada a ver com o sítio. Mesmo alguém neste mau ensinamento, Deus precisa dele. Não vai dizer este aqui. Este aqui é o grupo de oração. Você ainda não tem força. Mesmo vendo os filisteus. Mas como David precisa dessa água, vão ajuntando para levar a água que ele precisa. Não, o problema tem que ser o homem assim, não. A coisa que eu agrado a Deus é quando chegaram esses homens, foram 3. David não procurou 3 pessoas, porque sabia que quem vai respondendo no seu desejo, apenas uma pessoa. Quando chegaram, batendo os filisteus, os 3 como que vão descendo? Porque a água se encontra na cisterna, lá embaixo. É preciso um trabalho ser fazendo. Olha, alguém que tira água deve aceitar descer e depois sair com água, porque se não descer, nós não podemos evangelizar pelas nossas fórmulas, na nossa inteligência. Mas vamos evangelizando, porque aquele que evangelizou nos deixou o modelo de evangelizar. Jesus entrando um dia de sábado e curando alguém que tinha ferimento. Os dons de igreja disseram não. Segundo as nossas regras da igreja, no dia de sábado, ninguém pode ser salvo. Jesus falou assim: quem no meio de vocês, se o seu animal entrar no poço, no buraco, eu pergunto, quem estava doente estava no buraco? Estava no buraco. Jesus pergunta quem dentro de vocês, se o seu animal entrar no buraco, escute, nem vai descer para poder pegar aqui está baixo. Você que está no céu deve fazer como se fosse descendo. Deus, se permanecer no céu, não podia nos conseguir, porque sair do céu, descendo embaixo, descendo no buraco, pegando-nos e levou-nos. A evangelização não podia se fazer se alguém ficando com o seu patente lá no céu, não. Hoje o ministério é uma patente. Eu sou mais apóstolo do que ele, porque já preguei 50 revelações. Eu sou profeta mais do que ele, porque já expliquei 55 profecias. Não brinca comigo. Eu já preguei de Gênesis até Apocalipse. Não, isso não. Irmão Paulo disse o seguinte: eu sou mais apóstolo nos sofrimentos
na prisão, nas prisões, nas dificuldades, na travou, nos trabalhos, nos sofrimentos. O ministério não é a boca, mas é a vida e o trabalho. Amém. Se Deus permanecendo no céu, não podia nos tirar, mas veio descendo. A evangelização quer dizer: deve aceitar, descer embaixo. Eu não proíbo que o reverendo ande com viatura. Não é ficar sentado no escritório, não. A evangelização também não é o grupo dos ganhadores. É a vida de toda a igreja. Pastor, profeta, doutor, evangelista. Não ultrapassamos Jesus que desceu no buraco. Amém. O desejo era a água do poço da cisterna. A água da cisterna. É por isso eu prego assim. Jacob amava os egípcios. É por isso enviou-lhe José. Sabia bem que não enviou José, mas enviou. Como o profeta diz, vai e volta. Os irmãos de José, antes de vender, olha, colocando na cisterna, era uma profecia. Mas por que descer na terra? Acompanhe-me bem. A evangelização não é como hoje em dia, assentando numa irmã que ora numa outra igreja, dizendo: tu nunca vai se salvar. Você da forma que sabe. Aquele aí é um grupo de oração. Como vai poder ganhar? Nunca se ganha assim. É preciso descer, aceitando a sua fraqueza, aceitando, partilhando como fraco, mostrando-lhe o amor de Deus e aceitando o verdadeiro, assim que vai lhe ganhando. Amém. Suporta-me, vou subindo um bocadinho. O pai viu o seu filho voltando. O filho pródigo voltando mãos vazias, dizendo: sim, o meu filho que morreu. Isto é onde foi nas prostitutas. Nós dizemos o seguinte: saindo com a riqueza, com toda a riqueza do pai. Não foi nos ricos, foi nas prostitutas, distribuindo a riqueza com elas. De rico que era, fazendo-se pobre. Quando voltava, o pai saiu dizendo que tinha morrido, da forma que foi nas prostitutas, e ele morreu porque a sua riqueza tornasse dessas prostitutas. Quando volta, é a ressurreição. Se Deus permanecesse no céu, a sua riqueza nunca seria nós. Era preciso vir descendo no buraco. Isto é evangelização. A evangelização era preciso de Deus saindo no céu, descendo. É por isso Jeremias, para mostrar que era profeta, pegando um buraco de lama, começaram a fazer descer. Era preciso descer, entrando na lama. Irmãos, não podemos evangelizar. Não podemos evangelizar se ficarmos nós assembleação. As pessoas moram. No tempo sabia, naquele tempo. Foste pregar ali por quê? São grupos de orações. Se são grupos de orações, você vai com a divindade dando porque o Filho de Deus saiam. Sim, profeta. Evangelização veut dire quoi? A evangelização quer dizer que
E qual a sua igreja? Quem lhe pregou? De onde veio? Olha, vou vos dizer em nome de Jesus Cristo. Lá no céu não existe nenhum nome de nenhuma igreja. Uma decisão. Qual é a sua pregação? Qual é a sua linhagem? Quem te pregou? A linhagem é a identificação, mas não é obstáculos na obra de Deus. Paulo, quando se encontrou as pessoas que pregavam, não perguntou quem te pregou. Sim, tu agora. Não. Será que receberam o Espírito Santo? É isto. A coisa, mas o Espírito Santo que vai me acreditar que é meu irmão, saímos da mesma igreja. Há tantas barreiras que nós colocamos que fez obstáculo na evangelização. É preciso alguém descer. Não nego a ordem na igreja, mas para pregar deve receber uma ordem. Não é mal perguntar de onde vieste, não é mal, mas não pagamos aí. Eu mostro que a evangelização alguém deve sair nos seus direitos, porque ninguém pode evangelizar como Jesus. Se permanecendo Deus dos céus, não podia, como que seria o nosso Deus? Mas veio até no buraco, aceitando a lama semelhante a nós, para podermos voltar e tornando Deus. E isto é evangelização, entendam? Todo mundo me compreende bem? Será que todo mundo me entenda bem? É por isso vai vendo. Olha-me por favor. E a evangelização como o desejo de Deus. A água, eu falo às pessoas, não água física. Não julga assim, de repente não. Aquele aí é inferno. E Deus permitiu que seja inferno porque tu, como vida, chegar até ali. Senhor, je ne sais pas si l'église comprend sa responsabilité. Não sei se a igreja entende a sua responsabilidade. Acte chapitre 5 verset 42 il est écrit. Acte capítulo 5 versículo 42 está escrito. Il essaie d'évangéliser et de prêcher chaque jour dans les maisons et dans les temples. Não pararam de evangelizar todos os dias nas casas e dentro do templo. Mas hoje, Senhor, envia as pessoas. Senhor, toca. Se Deus dizendo, cura-lhe, e ele desceu. Évangélisation, c'est l'action. A evangelização é ação. Alguém deve dizer. Uma medida. Já vimos muita gente. Foi pregar nos grupos de orações. O problema é empatar, não é ganhar as almas perdidas. Vou vos pregar, mas o vosso nível é muito baixo. Vou vos explicar o candeeiro, Katsai. Quando tornar com bacia de bronze, estás a fazer o quê? A pregação deve ter a capacidade de descer. Mesmo ninguém está na lama, entrando na lama e saindo com essa pessoa. Isso é evangelização. E hoje em dia, o ministério mal entendido. Se alguém é profeta, devo procurar uma coisa. Porque eu sou profeta. Papá profeta. Deus te deu o ministério. Primeira coisa para poder ganhar. Não é para impressionar as pessoas. Vou vos explicar. A igreja cheia de pagãos. Porque não o amor de Deus. Deus não tocou. Il faut un message qui touche les gens. Preciso uma mensagem que toque o coração. As pessoas compreendam realmente que Deus amou. Il a quitté les cieux. Desceu Il est entré dans le puits. Il est devenu semblable à moi. Tornando semelhante a mim. E isto é uma dívida no meu coração. Que Dieu nous envoie de tels prédicateurs. Que Deus nos envia tal pregadores. Je peux continuer, je crois.
Jesus, quando explicava a lei, salmos e profetas, os discípulos disseram: o nosso coração brilhava dentro de nós quando explicava essas coisas. Aqui eu toco que mensagem que deve se dar. Você vai pregando mais do que Jesus? Alguém pregando com dor da cabeça nas pessoas. Essa mensagem nunca vai salvando as pessoas. Isso é uma pesquisa sua. Mas não é o fruto da pesquisa, mas o fruto do Espírito Santo. Non, l'inspiration. A inspiração, assim diz o Senhor. Voilà, c'est ça. Donc, même là-bas tout. Nós levamos a mensagem que doit sauver. A mensagem que deve salvar. A prova é que o problema chega na igreja, procurando os santos, todos os pagãos. Porque a mensagem que receberam, mas tornaram fãs dos pastores. Você pensa que a igreja aqui não tem problemas? Jerusalém tinha problemas. E aí os crentes fugiram da igreja. E tinha problemas. Os apóstolos foram ter uma solução. A Coríntio havia prostituta, nem se encontrava nos pagãos. Mas não saíram de Corinto para ir fazer. A mesma pregação teve a solução. Enquanto que as pessoas se encontram no mundo, aquilo que eu sou contra ti nunca vai fazer. Mas as igrejas não são estáveis, porque as pessoas não receberam, mas colocaram o conhecimento na mente. Se o conhecimento não salvar as pessoas, nunca irão no reino de Deus. Você pensa o que é que vai fazendo subir as pessoas no céu? Não são brochuras. Não são essas brochuras. Eu não nego os livros porque eu escrevo também. O profeta João disse: quando o céu abriu, eu ouvi a voz que me disse: sobe. Essa voz me fez subir. É a voz que eu ouvi da primeira vez. A pregação que fez subir é a pregação que ouvimos hoje. Se ouvir mal, não espere nada. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe. Isto é evangelização. E agora a evangelização, olha-me, ficar em frente. Para os que escrevam Lucas capítulo 15. Não quero ir fora da evangelização, estou aqui dentro. O reino do céu. Um pai tinha 100 ovelhas. Uma perdeu, deixando 99 e seguindo uma. É como um pai tinha 2 filhos. Aqui suporta, porque vou mudando a cor. O mais novo pegando as coisas. Foi. É como uma mamãe tinha 10 moedas. Uma moeda caiu, perdeu, e acendendo a lâmpada, pegando a vassoura, começando a varrer. Isto é, Deus não nos procura da mesma forma, porque os que perderam não perderam da mesma forma. Amém. Temos ovelha que perdeu. Temos um filho que perdeu também. Também temos uma moeda que perdeu. A ovelha vai ouvindo a voz, mas o dinheiro nunca vai ouvir a voz. Amém. Amém.
Et ça la méthode pour évangéliser. Nous avons un méthode d'évangélisation. Não sei se nós entendemos. Dentro de pagões da forma que estão, nunca ganharemos da mesma forma. O outro já cansou as igrejas, assentado em casa. Eu vou aonde? E ele procura ouvindo a voz. E como ovelha, preciso ouvir a voz. Estou aqui, mas dinheiro, nunca vou ouvir a voz. E não, você tá, é preciso acender a lâmpada e vai com a vassoura varrendo. Amém. Todas as pessoas não vão ser evangelizadas da mesma forma. Eu vou fazer ensinamento. O Senhor vos abençoe. E isso ouvir ovelha, mas dinheiro. Dinheiro. Se está por baixo da cama. Isto é para poder evangelizar. É preciso saber, estou perante a quem? Nicodemos veio a Jesus. Se dizer que Deus amou o mundo, nunca vai entrar no Nicodemos, porque já é o pregador. É preciso nascer da segunda vez e acabando ainda com ele. Alguém que reza numa igreja X, Y, há um método de poder ganhar. Não sei se nós entendemos. E alguém que aceita o profeta do tempo do fim, que vai dizer que Deus amou o mundo, nunca vai ganhar com isso. Mas há um método de poder ganhar. Em Malaquias 4, dando-lhe a explicação de Malaquias 4 e vai lhe ganhar. Alguém que adora ídolos, há um método de poder ganhá-lo. Alguém quando vem na igreja, a pessoa para poder salvar é preciso acender a lâmpada e a vassoura para poder procurá-lo. Viemos com nossos problemas, com dificuldades, nos pregaram. Esta palavra que ouviram, que vos salva, que vos liberta, aceitamos. Mas Jesus nunca evangelizou assim. Depois de pregar, expulsou os demônios que estava possuído, caindo na sala, expulsando os demônios. As pessoas conseguem ver, dizendo: quem é este? Até o Espírito obedeça. E ouvindo voz, outra pessoa que sabe, depois de pregar, Deus acompanha e aceita que Deus que tu rezas é o Deus verdadeiro. Amém. A evangelização para ser completa, nós devemos ver da forma que Jesus evangelizou. Nós entrar nesta metodologia, assim que podemos evangelizar. Se eu acabar assim, nunca vou me pegar bem. Alguém vai perguntar ao profeta: como? O que é que vamos evangelizando? Porque João 3,16 pregam em todo sítio. Permite-me que dizer o seguinte: Jesus Cristo pela qual você aceitou, e leva este Jesus daquelas igrejas para poder aceitar. Aceita isso. É o irmão Paulo que diz: se você pregar outro Jesus, recebendo outro Espírito, isto é Jesus que você aceitou. É este Jesus que foi pregado como a revelação de todas as escrituras de Deus. É por isso, irmão Paulo, para poder evangelizar as pessoas, por favor, acompanha-me bem. Nós crentes não temos a mesma doutrina. Nós só, e diferença é a revelação. O que é a doutrina? E a doutrina é diferente da revelação.
A revelação é a doutrina mesmo. biso na bango tozalaka doctrine moko Nós temos a mesma doutrina. bamomoni mwasi ateyaka te É por isso a mulher não soki prega. mwasi ateyaka te E nós também a mulher não prega. toganye bango mpo ani te Como que vamos ganhar? Não. ye mwasi ateya te sans explication. A mulher não prega sem nenhuma explicação. Doctrine, c'est l'explication que nous donnons dans cet enseignement. A doutrina é a explicação que nós temos neste ensinamento. Yesu ntango ateyaki Jesus, quando pregou, okamombe ezalaki frappé par sa doctrine. toda Par a cidade foi batida pelo seu ensinamento, pela sua doutrina. l'enseignement qu'il avait amené O ensinamento que ele trouxe ezalaki une autre façon de comprendre la loi, les prophètes et les bisons pour Israël azalaki. era uma outra forma de entender a lei, os salmos do profeta que Israel tinha. C'est-à-dire toza na même Bible, Isso é, temos a mesma même Bíblia, écriture. mesma escritura. Mais la compréhension que Dieu nous a donnée dans cette écriture, c'est différent. Mas a compreensão que Deus nos deu é diferente com eles. Raison pour laquelle ntango tozali kokenda mpona koévangéliser, Razão pela qual, quando fomos para poder il faut evangelizar, yeba é preciso saber: liboso na ngai naza na nani diante de mim tenho quem? na koévangéliser na nini. O que é que possa evangelizar-lhe? Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos Que le abençoe. Seigneur vous bénisse. Amém. sikoyo tala Agora, olha, tozokenda presque po tosukisa estamos quase a terminar. yesu alongwe na Judée, Jesus saiu em Judeia azokenda Galilée, e indo na Galileia. azoya Chegando, nzela eza nango mosusu havia outro caminho, me atiki nzela wana mas deixando aquele caminho, aleki na nzela ya Samaria, passando pelo caminho da Samaria. akombi Chegando, amoni libulu ya mai ya telema. encontrou um poço de água, parou. Landanga très bien parce que je vous donne comment évangéliser. Acompanhe-me bem, porque dou-vos como evangelizar. Alongwe na Judée, Saindo de Judeia azokenda na Galilée. e indo a Galileia. Alors que dans Jean chapitre 7 écriture ezoloba Em João capítulo 7, a escritura diz: kenda na Judée mpo oyebana. Judée c'est la gloire. vai em Judeia para poder conhecer é a glória, Seke Judeia. alongwe na Kembo Saindo na glória azokita na Galilée, e indo na le Galileia, lieu du service. e o lugar de serviço. Akomi na libulu ya mai ya Chegando no poço de água, landanga très bien. acompanha-me bem. Mama moko aye kotoka mai. Uma mamã veio tirando água. Yesu asali ke Jesus fez com que, ayoka nzala para poder sentir fome, bayekoli bakenda koluka biloko. os discípulos foram à procura da comida. Évangile na biso tolobaka abenganaki bango E nosso evangelho disse que expulsou-los, mpo lisolo na ye ya mwasi porque a sua conversa com a mulher témoin moko azala te. não houvesse nenhuma testemunha. Atiki mwasi Deixou a mulher toki mai acarretando tokoli água, mai atie na colocando o cântaro no ombro. Chegou até na mulher. pesanga mai. Dê-me de beber. Nzambe munene Deus maior, oyo aza na posa ya kosenga mai te que não precisa pedir água, me ayoki posa ya mas mai. teve sede de água. posa ya mai wana azalaki E nango esta sede que tinha ezalaki mai te. não era água, C'était la vie de cette femme. mas era a vida desta mulher. Mais tala méthode abandi Mas olha o método que ele começou. abimala moko yo Não disse tu, oyebi eloko te não sabes nada. Não. moto amemi déjà mai Quem já levou o cântaro soko de oyebi se água, mbala moko bwaka mai se dizer lança esta água, nunca vai lançando. luka kopesa explication ya mai ya Mas o solo procura lhe dar a explicação da água verdadeira. yo kuti moto aza dia na babrochure ebele Alguém com tantas brochuras obandamala bwaka brochure dizendo joga isso no banda vaso. kopesa explication ya solo ya makambo azoloba. Mas começa a dar a explicação verdadeira das coisas que está dizendo. C'est facile É fácil. ye mpe aza na mwa mai na ye E ele também tem aquela águazinha. que mai yo oza nango Mas só de água que tu tens eza source é a fonte. oyo ye eza ya kotoka na babibliothèque Ela é carretando lá nas bibliotecas, mais soko olobi ne bwaka mbala moko esi dizendo lança, joga, nunca. okobanda ne facilement Pode começar com facilidade. semence de serpent ezani O que é a semente da serpente? omoni ntango nyoka Estás a ver quando a serpente juntou-se com a mulher. qu'est-ce qui prouve O que prova? parce aliaki na monoko Porque comeu pela boca. mais ndenge nini
Mas como que Deus amaldiçoou o ventre? Não está a ver que o problema do ventre? Ok. Sim, senhor. Mais moi, si à David, Mas a mulher de David também. c'est qui David? E ele zombou de David. On ne peut pas maudire E lui. Deus amaldiçoou a barriga. E este riso Ils appellent un rapport. tem que relação? C'est-à-dire, il faut qu'on ait explication à Maya Zanango. Deve. Amém. Deve lhe dar a explicação da água que ela tem e no fim para poder jogar esta água. Bon, Sukoyo, E agora? moi, si à David, A mulher de Davi. c'est qui David? E ele zombou Davi. Zamba betili pour mon Deus batendo a barriga para não dar a luz. Sukoyo, Eve, E a Eva. Alia Kimbuma. E ela comeu a Zamba fruta. betili pour Deus bateu a barriga. Suko soko lobi ke libumuana. Se dizer que esta barriga Nanda sangana ki na nyoko. é da forma que juntou-se. Moi, si à David, E a mulher de Davi. sangana ki na nani. E ela juntou-se com Comme quem? Zamba betali bumu. Para que Deus possa bater a barriga ao ventre. Voilà, c'est revenu déjà au sopamai na ye. Ali já está jogando, lançando essa água. Je vous ai amené un enseignement pratique sur les Eu trouxe ensinamento prático. C'est comme Nicodème a ébahé. É como Nicodemos veio a Deus, Jesus. Yes, aurait simplement. Yo Nicodème. Jesus podia dizer, tu Nicodemos, tu és burro. Não. Il faut botar mambara. Deve nascer da segunda vez. Nicodème na maele na ye. Com a sua inteligência, capacidade, parou. Sim. Balami balé de susu. Da segunda vez, de novo. Ah, au monde na ye soto fide mai na ye. Da forma que Deus acaba a sua Po água. aluka mai ya solo. Para procurar água C'est-à-dire verdadeira. liboso ya témoin de dessin. Diante de uma testemunha de Quelle desenho. doctrine? Diante de qualquer doutrine. Il faut que vous ayez une méthode ya ko É preciso ter método de evangelização para não poder ser evangelizado ou ganhado. Tout le monde a montré ça qui est il y a sur la question Mathieu Moulou la moto. Já vi. Il faut É preciso bien enseigner. ser bem ensinado, Comment saber como il y a quoi affronter enfrentar pour gagner. Kola para pambola. poder ganhar. Amém. Kola pambola. Tanga tuli mai. Depois de perguntar água, Sabi boyo. a mulher disse: Tu, Moyo. judeu, Ngai sama. eu samaritana. Mai pourquoi? Água, por quê? Yes, pour ça. Moi Jesus chegou, mulher. sokoyeba. Se tu soubesse Ngolu yanza. o dom de Deus, o dom de Deus, a graça de Deus, você que devia me pedir água, Et combien de vers? isso é um Nyonso inverso. azoluka talangai. Tudo isso procurava, olha-me. Aí bisa que tem ndima men 20 fois te. Não fala disso, aceita amém 20 Loba vezes aleluia não. 15 fois te. Fala amém 5 vezes não. Boka bido ya mai te. E joga cântaro. Ati ki ena bido ya mai. Deixou-la com o cântaro de água. Mais azo continuer comme ça. Mas continuando, Ah, yo. tu Ozana mai opesa nga. tem água para me dar? Apusa na suko mai Chegou. yango. Este Yo kozana água. loko toka. Você não tem nenhuma coisa para poder tirar Ole água. ki papa na biso Abraham omoni. És maior do que nosso pai. Sim. Pasteur benda muta osambela na television batu ba obika yo leki. Pastor que reza na televisão, você ultrapassa. Asa crédit. Não fala que é incrível, Mai não. azana. É água que ele tem que Il levar. faut sa passion. Tem que ser paciente Sa mwinda. para poder acender, pegando a vassoura, a pregação, começando a procurar-lhe. Vai sair. Arokima l'exode comme. Pode fugir no Êxodo. Arokima la Matthieu. Pode fugir no Mateus. Il faut luka. É preciso procurá-lo bem. Bon. Pesa nga mai yango kasi. Teme esta água. Escuta. Mai wana kiti. Enquanto falava não com o cântaro no ombro, dê-me então essa água. Pesa nga ba servi ya moto na. Dê-me os CDs para poder ouvir. Que luka no mobile. Vai procurar o teu marido. Ó, So tolongwe na mai. saímos da água Tokomi na mobile. e agora o marido. Que luka mobile. Vai chamando o teu marido. Não o teu marido. Sim, falaste a verdade. Ozalai na bango 5. Tinha 5 e o sexto também. Sim. Na mão nos a prophète. Acho que tu és o profeta. C'est que il faut évangélisation. A evangelização Il faut ça na makoki a kopesa tem moto que koyebi ter ya a solo. capacidade de dar o verdadeiro conhecimento. Amona moto te me amona Yesu. Para não ver alguém, mas vendo Jesus. So te mutu mabe. Se pregando mal alguém, Aza fanatique église na. vai ser fanático ou fã da igreja. Chez nous frère, E na nossa igreja, irmão, nous savons la chose. nós temos a coisa. Nous savons le prédicateur. Nós temos o pregador. Não é mal. Mais à part yango, Mas para além les disso, années logo il faut ça la plus que yango. há uma coisa mais do que esta coisa. La connaissance de la parole. O conhecimento da palavra. Moi ça dit bon, na moni A mulher diz que viu. Deus a prophète. Tu és o profeta. Mais Mas là ça ressemble là. o sítio de rezar, Ndimela ngai. acredite em mim,
A hora já chegou. Tá lá na bolsa. Olha, meu frente. Moi, ça joue explication correcte. Quando a mulher recebeu a explicação correta, ninguém lhe disse aceita 20 vezes. Deixou o cântaro, deixando água. Foi com a verdadeira água. A água que Deus veio não era água, mas era aquela mulher para poder conseguir. Era preciso descer. A Escritura diz: Jesus chegou no poço de água, cansou. Deus nunca cansa. Se não cansou, não podia se encontrar com a mulher. Deus todo poderoso, Deus forte, devia descer, devenir faible, tornando fraco, et sa faiblesse, e a sua fraqueza é a nossa força. Amém. C'est ça l'évangélisation. Isto é evangelização. Et ça n'a pas obstacle à l'évangélisation. Obstáculos de evangelização. Très bien. Acompanhe-me bem. Não há pregação ultrapassando a vida do humano. Da forma que só preguei. Preguei. Depois de acabar, a minha vida é diferente que esta pregação. E isto é tornando as pessoas incrédulos. A primeira evangelização é as pessoas que levam o evangelho. É preciso a nossa vida ser semelhante à pregação. Se eu, dizendo Jesus é Salvador, mas não salva as pessoas, não evangelizei. É por isso Paulo disse ao povo: se nós judeus, nós mesmos, nós quebrando a lei, Jesus morreu em vão. Queria que tu entenda. Eu e João li, quando anda contra o evangelho, é um obstáculo neste evangelho. Cada santo deve reconhecer a sua responsabilidade. Porque nós é preciso o mundo ver o Deus que nós pregamos na nossa vida. Isso é evangelização. Sabe, a rainha de Seba ouviu a fama de Salomão. Eu vos digo a verdade. Ouviu a fama de Salomão. Fama. Vai aceitar que a fama vai mais do que o próprio homem. A árvore pode sair cá em Luanda. Um abacate. A árvore não chegou na Europa, mas a fruta, abacate, chegou até lá. Isto é a vida de Deus. O testemunho vai anda mais do que ele, a pessoa. Obstáculo de evangelização. Obstáculo de evangelização é o quê? Você pensa que a rainha quando chegou, olha à minha frente, ouviu Salomão dando a explicação da formiga, deu disto, deu de gafanhoto, deu. Sim, ouviu, ouvido. Mas abrindo os olhos, começou a ver da forma que comia na mesa, vendo as roupas, vendo da forma que trabalhava, vendo a ordem, vendo os músicos, ouviu as canções, vendo os instrumentos. O que procurava? A pregação que as pessoas ouvem se tornaram a vida deles. No fim disse Salomão: feliz os que te ouvem. O mundo vão ver o porquê. Quando, mas nunca vai parar. Virão vendo a tua vida, vendo a nossa vida. Se está semelhante, seremos julgados. Amém, profeta. Je suis contre les fanatiques. Eu sou contra os fãs.
A glória não merece ao ser humano. Se lhe dar a glória, vai. Quem merece a glória é Deus. David podia tirar o roupa real e dando a Saul, descendo, pegando pedra, pegando uma pedra e voltando. Não foi na roupa, mas as pessoas começaram a cantar, porque ele que merece a glória, Jesus ele mesmo, saindo no céu, tirando o manto, colocando ao lado, descendo na morte, saindo, e hoje cantamos, e amanhã vai ser a glória, e o único que merece a glória, não seja fã dos homens, fã dos pregadores, é por isso esse é o obstáculo de evangelização. Quem é Moisés? Moisés fez o quê? Maurício fez o quê? Essa aqui neste. É nossa coisa, vamos ver. Irão no inferno. A coisa de Deus é a palavra. Et l'obstacle c'est quoi? E o obstáculo o quê? Les émotions des gens. As emoções, os sentimentos, os interesses. Esse é bom demais, sabendo que tanta le plus ancien Rebecca. Vai acreditando que o entendente mais antigo que sabia o Rebeca. Sabia, conhecia. Gênesis 22 diz: quando desceram na montanha, dizendo que Rebeca foi nascer. Mas quando foi na fonte, não foi lá dizer Rebeca, não. Mas procurou água. Jesus te conhece, Deus te conhece. Mas antes de nascer, mas a coisa que procura não é você, é a palavra sua. Gostaria que todos desapareçam, mas o que salva o homem não as patentes das pessoas. Joab chegou. É o gâmulo, porque o nosso pregador pelejou, bateu. Queria entrar. Se entender se eu entrar, as pessoas vão cantar. Diz, David vem. David entrou. Mas o trabalho de Joab, nós trabalhamos. Mas se quer dar a glória, nós voltaremos dizendo: Jesus, leva hora. O trabalho é nosso, mas a glória é para ti. O que é evangelização? Eu comecei. Les gens évangélisent des églises à la place que va évangéliser Christ. A igreja Les gens évangélisent des hommes à la place que va évangéliser la parole. Ceux qui sauvent, ce n'est pas Jean-Willy. Que salva não Jean-Willy, não Moisés, nem Colomoni, nem ninguém de Salomão, nem Moisés, nem qui que ce soit. Mais ceux qui sauvent, c'est la parole. Je vous dis vrai. Je digo verdade. Évangélisation, a evangelização tira as pessoas fãs das pessoas, levando até a palavra. Quer te ajudar da forma que Naomi ajudou a Ruth. Mesmo tanto servo passa, vai até Boaz. Porque o teu descanso se encontra ali. Irmãos, rainha de Sabá quando chegou, olhando os servos, olhando até a pregação que está escrito, dizendo: felizes, bem-aventurados. Não gosto que as pessoas digam que a Assembleia dos Santos é fraca. Eu digo o seguinte: se chegar no Issacar é fraco, mas o Judas não é fraco. Amém. Chegando a Kinshasa, onde está a Assembleia dos Santos? A Igreja dos Santos últimos dias. Não. Assembleia dos Santos. Aqui é Kinshasa, Assembleia dos Santos. Mas se chegar na província, nunca vai procurar. Vai ser feliz de ser alguém da Assembleia dos Santos. Chegando lá em Kisangani, é feliz de ser. Onde estão fracos? Não quer dizer que todos estamos fracos. Se eu chegar em Luanda, começa a dizer: sou da Assembleia dos Santos. A Igreja do Santo, último dia, em Kinshasa.